primeira série, tudo bem? Espero que todos estejam bem, viu? Saudades de todos. Pessoal, dando continuidade ao nosso trabalho, segue aí o nosso roteiro, tá? Nós vamos estudar agora Roma Antiga, módulos 11, 12, 13, 14, 15 e 16. As atividades a serem realizadas é da página 49, 52, 53, 56, 57, 60, 61, 64, 65, 66, 70 e 71. Essa aula vai ser dividida em 3 partes, porque são 3 governos distintos em Roma, né? A primeira parte nós vamos ver a Itália primitiva, que é antes da fundação da monarquia. A segunda parte nós vamos ver República e a terceira parte Império, que é a fase de ostentação. Ok, queridos? Então vamos lá. Aí uma imagem bem bonita, né, do Coliseu, que faz parte da Roma antiga. Vamos agora falar sobre a Itália primitiva, como que era a Itália antes do processo de monarquia. Nós temos que entender que a Itália está numa posição geográfica privilegiada. No mapa é aquela bota da bruxa, né, de salto alto. Né, assim, para vocês localizarem, é uma península, né, está no centro do Mediterrâneo. Ela ficou muito tempo isolada de outros povos, de outras comunidades, né? Suas planícies são férteis, favorecendo a agricultura e o pastoreio. Ela é formada por vários povos italiotas, que são os primeiros, os fundadores. Depois, eles sofreram a influência dos gregos por conta da diáspora grega, que vocês viram na última aula, né? Parte 1 e parte 2 da Grécia. O que é a diáspora? É a fuga. Quando os gregos sofreram com a invasão dos povos dórios, o que eles fizeram? Fugiram. E um dos locais para qual eles foram para a Península Itálica. E se juntaram os italiotas. Por fim, veio o povo etrusco, que é um povo mais violento, mais agressivo, que também aglomerou aí na Itália primitiva. Ok? Os recursos minerais na qual a Itália se dispõe são o cobre, o estanho, chumbo e ferro. Isso é muito importante, né? Para economia. Essa fundação de Roma, próxima do rio Tibre, ela fecha o estudo que nós temos das civilizações hidráulicas, que são as sociedades que vivem próximas dos rios. Né? Nós já estudamos a Mesopotâmia, o Egito, e agora nós vamos para a Itália, para Roma, né? Com todo o seu esplendor. Dentro desse processo, né, da Península Itálica, ocupada por diversos povos, né, os italiotas ao centro, os gregos que vieram com suas colônias, ficaram mais na região sul, e os etruscos que estavam próximo à região norte, o que eles fizeram? Eles criaram uma cidadezinha, ela é formada por cima do rio Tibre, uma cidade pequena, né, um centro comercialzinho pequenininho, que deram o nome de Roma. Para esse processo de formação da Itália, principalmente no seu primeiro governo, que é a monarquia, nós vamos ver que ela tem 2 formas de explicação. Uma histórica, que é essa que a gente está vendo, que é a fundação de vários povos na região, né, do rio Tibre, que vai fundar Roma, e temos também uma explicação lendária, ok? Então, a civilização romana é dividida em 3 períodos: monarquia, república e império. Nós vamos ver primeiro agora a monarquia, que foi de 753 a.C. a 509 a.C. Então, nós vamos ver economia, sociedade, ok? Primeiro ponto aí, a economia, agricultura e pastoreio. Então, eles viviam das atividades agrícolas por conta da fertilidade do solo. A sociedade é dividida em 2 estamentos, ou seja, 2 classes. Que classes são essas? Patrícios, os ricos, a elite aristocrática romana, e os plebeus, que era a grande maioria da população, vamos dizer, o povo, né, de uma maneira geral. Dentro desse contexto de sociedade, nós temos um grupo à parte que é chamado de clientes. Esses clientes, quem são os clientes? São homens livres, de famílias pobres, que viviam sob a proteção dos patrícios. Eu gosto de chamar os clientes de puxa-saco, vamos dizer assim. Eles ficavam rodeando os patrícios para ganhar ali alguma coisa, quem sabe ter uma oportunidade de fazer parte da aristocracia, tá? Mas a sociedade mesmo era dividida entre a elite aristocrática composta pelos patrícios
e a elite pobre composta pelos plebeus, que era a maioria da população. Para o processo de fundação de Roma, nós vimos na Itália primitiva, né, que Roma era uma cidade fortificada, construída, né, pelos italiotas, à margem do rio Tibre, e agora nós vamos ver a forma lendária. A forma lendária está associada a uma princesa, Réia Sílvia, que teve 2 filhos, né, Rômulo e Remo, que recebem esse nome pelos pastores que o criaram. O que acontece? O tio da Réia Sílvia fica com inveja dela, porque pensa, ela teve 2 filhos, os 2 serão os próximos governantes, porque o pai da Réia Sílvia, o Munito, ele que era o rei. Então, óbvio que os meninos seriam os próximos, né, vamos dizer assim, os próximos reis. E aí o tio da Réia Sílvia pegou essas crianças, lançou ao rio Tibre. Essas crianças foram salvas por uma loba, consequência, criadas por uma família de pastores. Eles cresceram, conviveram ali, né, com aquela vida mais básica, mais, né, assim, mais tímida. Cresceram, se tornaram adultos e voltaram para sua terra natal, que era Alba Longa, né, que era a terra da sua mãe, do seu avô. E ali eles fundaram uma nova cidade denominada de Roma. Lembrando que Rômulo e Remo tiveram uma discussãozinha, né? Rômulo acabou matando o Remo, e ali, no dia 21 de abril de 753, nasce, vamos dizer, a civilização romana, a cidade romana, e nasce também a nova forma de governo, que é a monarquia. Deixa-se claro que Rômulo foi o primeiro rei, né, desse processo, dessa civilização. O Rômulo também é envolvido numa outra lenda, tá? Que é o nosso próximo slide aqui, que é o Rápido das Sabinas. O que acontece? O povo sabino não queria que suas filhas casassem com os italiotas e etruscos. E aí Rômulo, né, como rei, o que ele fez? Fez um festival em homenagem ao Netuno equestre, lembrando que a religião é politeísta, ou seja, eles acreditam em vários deuses. Rômulo fez essa festa, esse festival, onde compareceram a grande massa, né, da sociedade dos sabinos, as mulheres lindas, bonitas, desfilando para lá e para cá. E Rômulo teve a brilhante ideia de raptá-las e casar com os romanos, né? Então, por isso que nós temos aí 2 lendas associadas ao processo de formação da civilização romana. Durante esse período da monarquia, reza a lenda que houveram 7 reis. 2 latinos, 2 sabinos e os 3 últimos eram etruscos. O último que governou, que era famoso, chamado Tarquínio, ele foi deposto. Mas nós vamos ver que esse rei, ele trabalhava como senado, que era o conselho de anciãos. Quem são esses anciãos, professora? São os patrícios velhos. Então, são as pessoas mais velhas das comunidades patrícias que vão fazer parte do Senado. Para quem não sabe, a palavra Senado significa coisa velha. Então, a maioria das pessoas que participavam do Senado tinham que ser pessoas mais velhas, mais idosas. Era composto também pela Assembleia Curiata, que também era composta pelos patrícios mais jovens. Então, o rei governava com o auxílio do Senado, levava todas as discussões do Senado para a Assembleia Curiata, e essa votava as leis e aprovava, né? Vamos supor, se aquela lei tinha sido interessante, né, para aquela proposta, eles aprovavam. Se não, eles deixavam passar. A Assembleia Curiata também tinha outra função, que era de aprovar as guerras. Mas a gente vai ver que no período monárquico, gente, as guerras são bem pouquinhas, tá? As guerras que os romanos vão enfrentar no período monárquico estão relacionadas ao quê? A proteger, né, a cidade. Então, é mais contra a invasão externa, né? Então, eles têm que proteger a cidade de invasões externas. O último rei dessa linha toda, que era de origem etrusca, era o Tarquínio Soberbo,
Ele não queria governar mais com os anciãos, né, com o Senado, porque ele era de origem etrusca. O Senado e a Curiata é composta por maioria de patrícios que tinha origem voltada aí para sabinos, latinos e italiotas. Então, o que acontece? O Tarquínio, para tirar fora o Senado e a Curiata, ele começa a se aproximar da plebe, com a tentativa de anular o Senado. Só que o tiro saiu pela culatra, né? Ele foi deposto pelos patrícios, ou seja, os patrícios tinham uma força muito grande, né? Veja, aqueles que compõem o Senado e o Senado e a Assembleia Curiata, e aí eles vão depor o Tarquínio, e assim acaba a monarquia romana, né? Então, a monarquia romana se envolveu nessa questão política e acabou sendo sedimentada por conta da questão política, né? Nós vamos ver aqui no nosso próximo slide, aqui ó, a bota da bruxa que eu falei para vocês de salto alto, a Península Itálica, porque que é península? 3 lados de água e um de terra. Então, olha tanto de povos que viviam na Península Itálica. A gente tem que dar destaque para os latinos, etruscos, gregos e italiotas, que é o que interessa para nós no momento de formação primitiva da Itália. Ok, queridos? Essa é a nossa primeira parte, que é a parte da monarquia. Na próxima aula, para o vídeo não ficar longo, eu vou explicar república.